Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana Cláudia, sou professora de língua portuguesa das turmas do 4º ano A e do 4º ano B e também do 5º ano A. Hoje, o nosso estudo vai ser sobre o gênero textual crônica. Mas o que vem a ser crônica? O que é que nós podemos aprender sobre esse gênero textual? Aqui diz que a crônica é um gênero textual que apresenta uma linguagem simples, com uma reflexão pessoal sobre o cotidiano. E o que vem a ser essa palavra cotidiano? Cotidiano está relacionado com o nosso dia a dia, com as nossas vivências diárias, seja na escola, na rua onde você mora, numa viagem de ônibus, num passeio com os colegas do colégio. Então, é uma reflexão pessoal, ela é diferente do conto. O conto, ele traz narrativas fantásticas. A crônica não, mesmo sendo um gênero textual narrativo, ela traz uma reflexão sobre o dia a dia, sobre a vivência diária das pessoas. Origem da palavra. A palavra crônica, em sua origem, está associada à palavra grega cronos, que significa tempo. Alguns estudiosos também dizem que Cronos está relacionado ao Deus do tempo. Ele é o Deus do tempo, segundo os gregos. E esse tempo é o tempo cronológico que nós falamos, horas, dias, meses, anos. Então, Cronos está relacionado a tempo. Por isso que crônica vem de cronológica, de tempo cronológico. Crônica literária. A crônica literária é uma crônica que está associada à narrativa. Se nós observarmos aqui, ela apresenta uma linguagem simples. Essa linguagem simples está relacionada com a nossa linguagem do dia a dia, como nós tratamos, como nós conversamos, como nós vivemos com as pessoas nessa convivência diária. Então a crônica é isso, ela é uma reflexão diária dos nossos momentos com a nossa família, com os nossos colegas, no ambiente ao qual visitamos, no ambiente em que convivemos. Então a crônica, ela apresenta uma linguagem cotidiana, é uma narrativa que até em uma simples viagem de ônibus você pode construir uma crônica através de um acontecimento que você vivenciou lá naquele ônibus. E geralmente as crônicas, elas trazem também um certo humorismo. Quer dizer que em alguns momentos você vai encontrar crônicas que fazem você rir, porque trazem algo engraçado do dia a dia, da vivência das pessoas dentro de uma sociedade. Nós temos aqui o blog, o livro, revistas e jornais. São 3 suportes onde nós podemos encontrar esse gênero. Por quê? A revista e o jornal, ele traz vivências cotidianas diárias de uma sociedade. O jornal e a revista, ele traz acontecimentos do dia a dia, mas também ele é reflexivo. Por isso que a crônica, ela traz uma reflexão desse dia a dia das pessoas. E nós podemos encontrar em jornais, o blog, que é muito usado atualmente, né? Quem não já visitou um blog? No blog nós também encontramos vivências diárias, reflexões que as pessoas trazem sobre o seu dia a dia. E os livros? Os livros, eles remetem àquela crônica literária, onde nós vamos encontrar um mundo cotidiano através de narrativas. Contextualizando, nós temos aqui 2 telas, né? Ivan Cruz, ele retrata aqui na primeira tela, que é uma linguagem não verbal, nós temos uma atividade cotidiana. Se nós observarmos, nós temos 3 casas, né? Cores diferentes, retratando uma comunidade, pode ser uma cidade, pode ser uma área que não seja uma cidade. Porém, nós observamos as crianças em roda, brincando. Então, aqui está mostrando nesse quadro o cotidiano, o que acontece com essas crianças em suas vivências diárias. Aqui também nós observamos na segunda tela, nós temos pessoas passeando na rua. Se vocês observarmos bem, vocês têm pessoas nas janelas de suas casas, crianças conversando, outras sentadas observando. Então, as 2 telas remetem ao contexto. Nós estamos contextualizando aqui através do texto não verbal. O que é o texto não verbal? Aquele texto
onde a linguagem é feita através de imagens. Então, observamos aqui que aqui é uma vivência diária, aqui é o cotidiano de uma sociedade. Crianças que brincam, pessoas que observam a rua, pessoas que passam na rua, pessoas que estão inseridas em uma sociedade que estão em contato umas com as outras. Então, através desse contato diário que começam e que surgem as crônicas. E essas crônicas vão parar, como eu disse a vocês, nesses suportes, em blogs, em revistas e jornais, e também são transformados em livros, quando chegam a serem transformados em narrativas para serem lidas. Nós temos aqui também outros livros. A editora Positiva, ela traz 3 títulos que remetem ao contexto do gênero crônica. Nós temos o livro A Viagem de Retalhos, A Montanha do Menino e As Memórias de Eugênia. São 3 histórias que estão retratando o cotidiano, a vivência das pessoas, o dia a dia. E é isso que a crônica faz. Ela traz uma reflexão diária da vida das pessoas na sociedade em que elas são inseridas. Eu agora vou ler para vocês um trecho do livro A Viagem de Retalhos. Eu trouxe para vocês hoje a caixa das crônicas. Essa caixa aqui está recheada de títulos que estão contextualizando com o nosso estudo de hoje, com o gênero crônicas. Eu irei escolher um dos 3 livros para contextualizar com vocês. E o livro escolhido é A Viagem de Retalhos. Vou ler para vocês uma parte do livro, que começa da seguinte maneira. A viagem mais bonita que eu fiz aconteceu dentro de uma casa, no bairro de Itapajipe, em Salvador, na Bahia. Eu devia ter uns 7 anos de idade. A minha avó, vovó Candinha, morava com a gente. De vez em quando, ela saía para passear e me levava com ela. Naquele dia, ela avisou a mamãe bem cedinho. Hoje de tarde vou visitar as Cardoso. Estou devendo uma visita. Vovó me convidou para ir junto e eu aceitei. Eu gostava muito delas. Eram 2 velhinhas muito simpáticas. Uma se chamava Cotinha e a outra é Mericiana. A casa delas era muito divertida, cheia de bichos e sempre me oferecia doces gostosos. Se nós formos observarmos nesse relato, é um relato cotidiano, é uma reflexão do dia a dia. Esse livro ele vai retratar o cotidiano dessa criança que viaja com sua avó para visitar as conhecidas, né? Como nós costumamos dizer no dia a dia. É algo corriqueiro levarmos os netos para visitar as pessoas que nós conhecemos. E esse livro ele retrata bem isso, a viagem de retalhos. Voltando para o nosso contexto, eu queria que vocês agora pegassem o livro de vocês, abrissem na página 46, observem a imagem. O título da unidade é A Vida da Gente, unidade 3 do livro 1. Nós temos aqui, se observarmos, crianças brincando de roda. Vemos aqui que essa página, ela apresenta um contexto do dia a dia, um contexto diário que acontece na vida das pessoas que vivem em uma sociedade. Então, crianças, elas brincam, crianças se divertem. Então, vemos aqui que é uma reflexão do dia a dia, um contexto que não está fora da realidade de nossas cidades, de nossas ruas, de nossos colégios. Crianças brincando. E a partir daqui, nós temos uma reflexão de uma vivência diária. No livro aí que eu pedi que vocês abrissem, eu queria que vocês agora pegassem os celulares, página 47,
observasse o celular, fosse lá no aplicativo da realidade aumentada, eu vou aqui acompanhando, eu estou acompanhando vocês, certo? Com o meu celular, eu vou acompanhar também. E nós vamos agora abrir essa realidade aumentada, certo? Estou aguardando vocês. O meu aqui já carregou, certo? Ele está mostrando crianças brincando, né? A realidade do nosso contexto. Crianças brincando em uma tribo. Vou chegar mais próximo, certo? Para observarmos. Então, aqui o meu já escaneou, já abriu. Ele traz o contexto de crianças brincando em uma tribo. E as crianças, elas estão, vocês devem estar aí ouvindo o áudio, né? O áudio está mostrando a música indígena na tribo, tambores e as crianças brincando. Então, quando eu abri aqui essa realidade aumentada, o que eu quis dizer com isso? Que não apenas nós, crianças que vivemos em uma sociedade, dita sociedade de brancos, podemos ter uma vivência, mas em outras comunidades que não é igual à nossa, nós temos essa convivência. Observe, aqui nós temos crianças brincando. Aqui, quando vocês abriram aí a realidade aumentada, vocês puderam observar que eram crianças indígenas, mas também não foge ao contexto diário. Elas estavam brincando com uma brincadeira. Talvez não seja a brincadeira que nós costumamos brincar em nossas cidades, em nossos colégios, mas são brincadeiras do cotidiano deles, da tribo. Tambores, ao invés de tambores, às vezes brincamos com música, com som, com celular, porém não deixa de ser um contexto bem parecido com o nosso. Apenas mudou o quê? Mudou que elas estão em uma tribo. Mas se vocês observarem aqui, nós temos crianças que estão brincando com pedras, crianças brincando com gravetos, crianças aqui que fizeram pernas de pau, crianças aqui brincando de cabo de guerra. Então, vemos aqui que o livro ele está inserido dentro de um contexto do cotidiano. Não o cotidiano comum que nós costumamos ver, mas o cotidiano de crianças indígenas. Então, está dentro do contexto do gênero crônica. A página 48, ela inicia-se com uma crônica muito interessante, que diz aqui: ser índio é muito mais legal. Vocês observam que, ao invés da palavra mais, foi inserido o sinal de mais. O que é que esse tema está querendo dizer? Será que está querendo dizer que índio é mais legal? Será que o índio é mais legal do que quem não é índio? Quando diz aqui que o índio é mais legal, talvez está se remetendo ao cuidado que os indígenas têm com a natureza. Esse tema está dizendo que o índio ele é mais legal do que o branco, que somos nós. Mas não quer dizer que o índio é melhor do que o branco. Quando diz aqui mais legal, é porque o índio ele tem um cuidado maior com a natureza. Vocês observaram que a unidade ela remete no cuidado que nós temos que ter também com a natureza. E aqui a crônica está fazendo um contexto, trazendo o quê? O índio é mais legal no sentido que ele é alguém que não vive em uma sociedade destruindo. A crônica, o autor dessa crônica, ele faz a comparação entre como nós vivemos, nós que não somos índios, e como os índios vivem. Então, pela forma que eles vivem, pela forma que eles protegem essa natureza, é que diz que o índio é mais legal. Nesse sentido de que ele é um protetor da natureza. Então, vocês irão ler essa crônica. Ela é uma crônica muito pequena, mas vocês vão achar ela muito interessante, porque é uma reflexão da sociedade de hoje.
de que eu sou mais legal quando eu me preocupo mais com a natureza. Então o autor ele quis passar isso, que quando eu me preocupo com a natureza, eu sou mais legal do que quem não se preocupa com a natureza. Também eu trouxe aqui uma dica de um filme e de um livro. Esse livro é uma coleção, As Crônicas de Nárnia, e que foram transformados em filme. É uma história muito interessante, uma narrativa literária. Nessa narrativa, ela traz a questão do cotidiano de pessoas que, através de um portal, pessoas que eu digo crianças e adolescentes, que através de um portal que ficava em um guarda-roupa, foram para um outro mundo. E neste mundo eles começaram a ter a vivência cotidiana do mundo de Nárnia. E lá eles embarcaram em uma viagem muito diferente da atual que eles viviam. Porém, vai retratar o cotidiano deles, o que eles viveram lá em Nárnia. O desafio será pesquisar os diferentes tipos do gênero crônica. Nós vimos aqui a crônica num fator literário, a crônica narrativa literária. Mas nós sabemos que vocês também irão encontrar, entre outras, a crônica jornalística. Vamos pesquisar e vou cobrar. Agenda, livro de português, página 49, 50 e 51. Essas 3 páginas, elas também estão contextualizadas dentro do gênero textual crônica. Está lá uma reflexão de o texto, esse texto aqui que eu trouxe para vocês. Ser índio é muito mais legal. Então, as 3 páginas seguintes, essas 3 páginas, está dentro da crônica Ser índio é muito mais legal. Então, vocês irão observar ali as características do gênero crônica, como também da opinião sobre o texto. Caderno de atividades, página 23. Na página 23 também vocês irão trabalhar as características do gênero crônica, como também da opinião sobre o texto que será apresentado na unidade. Não vão ficar fora também de responder a trilha do livro 1, capítulo 3, que também traz o gênero crônica. Vocês observaram durante essa aula que a crônica ela está sempre voltada para uma reflexão diária. Aquela linguagem simples, o modo de vivência, o que as pessoas fazem no seu dia a dia, como está a sociedade. Então, observaram que é uma linguagem narrativa, contudo, uma linguagem simples, diferente do conto, que traz aquela narrativa muitas vezes fantástica, ficciosa. Então, vocês vão observar aqui e essa será a atividade. Queria deixar para vocês também uma mensagem. A mensagem que eu deixo para vocês é orar, vigiar, amar e agradecer. Estou com saudades. Nós sabemos que a educação não pode parar, que o conhecimento ele se renova e os dois estão entrelaçados, educação e conhecimento. Como vocês não podem estar aqui, nós estamos chegando até vocês através dos vídeos, através desse estúdio. Queria dizer que estou com muita saudade e que vocês são muito importantes para nós. Até a próxima aula e fiquem com Deus.